Todos os dias somos apresentados a duas opções: mudar ou repetir. A escolha deve ser com um olhar triangular, absorvendo o que é útil e descartando o que é inútil. Quando a prática se mostra eficiente e a ciência a descarta, a prática deve ser mantida e a ciência descartada. Dr. Abdallah Ashore. Apenas o equilíbrio eleva tudo ao mais alto grau. Buda. Adriano, aqui na área. Hoje, pessoal, tô chegando no canal para trazer para vocês um negócio um pouco absurdo. Vocês vão ver que eu tô trazendo para vocês hoje um conteúdo relacionado a um estudo que saiu aí. Eu posso chamar de ciência do absurdo, certo? Então eu vou estar explicando na prática para vocês aqui o que funciona de verdade na prática e não na teoria. Esse estudo que saiu, olhem só, nessa universidade aqui, ó, Universidade de Penn State. Quem quiser pesquisar, já tem no UOL aqui um estudo dizendo que o aeróbio, isso mesmo, o aeróbio engorda. Então, tem no UOL, tem em outros sites, vocês podem procurar e se informar mais a respeito. Podem entrar aqui e ler. Isso aqui é lá do uol.com.br, certo? Então aqui não tem frescura, eu mostro para vocês. Quem quiser é só ir lá e olhar. O que acontece? Esses estudos que estão saindo agora, eles revelam muita coisa. Revelam uma ideologia, pessoas, por exemplo, que vão fazer o estudo e encontram a ideologia favorável a eles e vão dar um jeito de encontrar o resultado que é favorável para eles. Então a pessoa, por exemplo, como nesse caso, não gosta de corrida, e não gosta de fazer cardio, não gosta do aeróbio, eles encontram aquilo que é mais conveniente para eles e vão em busca daquele trabalho, aquele estudo, até concretizar algo que seja compatível e entre em conformidade com a ideologia deles. Estão entendendo? Então é necessário absorver o que for útil, descartar o que for inútil. O trabalho não é de total desprezo assim, mas algumas coisas que tem nesse estudo são completamente um absurdo. O aeróbio engorda? Caramba, aí é um exagero. Pessoal, a gente precisa entender que a corrida, o aeróbio, corrida e bike são os melhores exercícios que existem e favorecem o estímulo para perda de peso, para emagrecimento. Então, os três exercícios mais eficazes para queimar gordura, burn fat, correr, pedalar e remar. São esses três exercícios os mais eficientes. Eu posso colocar pular corda aqui também, que é muito eficaz também. Então, 4 que são muito bons. Talvez eu tenha esquecido alguns, mas nesse momento que eu lembrei na minha mente, é isso. Os 4 melhores, sem dúvida. Então a gente precisa levar isso aqui para termodinâmica. Eu vi alguns vídeos, pessoal, não é, hormonizados, falando. Eles não são muito fã do cardiovascular, não são muito fã da maratona. Então eles vão falar mal. O que acontece? Eles falam como se caminhar 7.000 passos fosse o mesmo que correr 7.000 passos. Mas não é igual. E a gente precisa levar isso para a termodinâmica para conseguir explicar isso da forma certa. Termodinâmica, tá aqui, ó, um slide para vocês. Eu fiz um slide aqui para vocês. É a área da física que estuda a relação entre calor, trabalho, energia e entropia.
ela explica como energia é transformada e transferida em sistemas físicos, incluindo motores, corpos humanos e até fenômenos naturais. Existem 4 leis na termodinâmica que regem essa área. A gente tem a lei zero do equilíbrio térmico, que diz assim: se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um parceiro corpo C, e então A e B também estão em equilíbrio entre si, essa lei definirá a temperatura. Depois a gente tem a primeira lei, conservação da energia. A energia total de um sistema não pode ser criada nem destruída, apenas transformada matematicamente. Então vamos avançar aqui mais um pouco. Espera aí. Agora a gente entra na segunda lei da entropia. A energia tende a se espalhar e a desordem, que é a entropia, né? Está em parênteses. Deixa eu ler de novo para não atrapalhar aqui a explicação. A segunda lei é a entropia. A energia tende a se espalhar e a desordem de um sistema isolado sempre aumenta. Isso explica porque motores nunca são 100% eficientes e porque o corpo humano dissipa calor ao se movimentar. A terceira lei é a temperatura absoluta zero. Nenhum sistema pode atingir o zero absoluto, né? Menos 273 graus, blá blá blá, aqui. Pois isso exigiria remover toda a energia do sistema, o que é impossível. Beleza? Isso aí já explica muita coisa. Então essa comparação, beleza, caminhar 7.000 passos e correr 7.000 passos não é igual. Em hipótese alguma é igual. Se a gente for fazer uma comparação assim, então significa que erguer 10 quilos é o mesmo que erguer 200 quilos. Tá entendendo? Então uma comparação dessa é fora da razão. A gente precisa entender, ó. Mais aqui para vocês, após correr, o metabolismo fica acelerado por mais tempo, queimando mais calorias em repouso devido ao efeito EPOC. Então, é importante isso aí. Tu tá lá parado, teu corpo vai estar acelerado, teu metabolismo acelerou e vai queimar mais calorias por mais tempo. Então, correr é mais eficiente por queimar maior nível de calorias e tem um maior efeito pós-queima, ou seja, ele continua queimando, né? Se vocês querem ali um exercício sustentável de baixo impacto, então vocês vão escolher caminhar. Caminhar é uma excelente estratégia porque não gera um impacto. Por exemplo, aquela pessoa que está com um excesso de peso, uma obesidade muito alta, mórbida, por exemplo, caminhar é um estímulo para ela. E aqui a gente fala de estímulo. Quando a caminhada gera um estímulo, ela traz um resultado. Uma pessoa extremamente sedentária, um obeso mórbido, por exemplo, que ele está tão pesado, que está sofrendo com dores no joelho, não é? Talvez a caminhada seja interessante para esse indivíduo, desde que o tempo e a frequência sejam suficientes para gerar um estímulo. Porque a caminhada, vamos ser sinceros, para um indivíduo razoavelmente treinado, ela não é um estímulo para o corpo. Ela tem um baixo efeito termodinâmico no que diz respeito à queima de calorias, dependendo da temperatura, do peso da pessoa. Isso interfere muito. Vocês vão ver aqui mais para frente que o peso interfere lá na hora de queimar calorias. Que a queima de calorias ela depende exclusivamente da intensidade do exercício. Então, em média aí, eu coloquei o comparativo para vocês, uma caminhada que seria aí mais ou menos um pace de 5 km hora, vai queimar mais ou menos de 40 a 60 calorias por quilômetro. Mas por que não é igual essa quantidade calórica
para todos, porque depende do nível da pessoa. Para mim, se eu caminhar, isso não dá estímulo nenhum. Para mim sentir alguma coisa, eu vou ter que caminhar o quê? 500 quilômetros? Porque eu sou acostumado, eu tenho uma rotina extremamente extrema. Eu pedalo, eu corro, eu treino duro. O pessoal que me acompanha aí sabe. Então, olha aí, de 40 a 60 calorias por quilômetro. E olhe lá, dependendo do nível da pessoa, não dá nem 10 calorias o quilômetro. Para ser bem sincero para vocês, depende muito nível que a pessoa tá, depende muito também do peso da pessoa, não é? Tudo isso interfere. Vocês vão ver uma tabelinha daqui a pouco que eu separei aqui para vocês ver que a diferença disso aí é alta. Depende muito, não é algo absoluto, é relativo. Então a lei da relatividade de Albert Einstein prevalece até então. E esse é o momento das pessoas usarem essa lei da relatividade, porque cada dia que passa, a gente precisa absorver e frisar, escolher as informações com cautela. Tá muito complicado. Olha aí, a queima de calorias depende da intensidade do exercício. Então, olha o comparativo, uma caminhada de 5 km, 40 a 60 calorias por quilômetro. E olhe lá, dependendo da pessoa, não dá 10 calorias. Corrida, né? Aí, 10 km por hora, o cara tá correndo rápido. 60 a 100 calorias por quilômetro. Então, se tu levar por quilômetro, vai ver que a diferença vai ser uma grande diferença. Dependendo da quantidade que essa pessoa for correr, vai dar uma diferença de calorias aqui bem alta. Dependendo do nível que a pessoa tá. É aquela história, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, uma pessoa que está começando a correr, ela vai correr, por exemplo, 10 quilômetros. Ela vai gastar mais calorias para fazer esse percurso e mais energia, porque ela não está acostumada, do que eu, ou outra pessoa muito mais treinada do que eu, um maratonista aí, por exemplo, profissional, ele nem vai sentir 10 quilômetros, ele vai gastar bem menos energia do que se eu fosse lá correr. Estão entendendo como funciona a coisa? É relativo. Avançar um pouco de novo. Aqui está a tabelinha que eu separei para vocês aqui, ó. A queima calórica ao caminhar ou correr também, isso depende muito do peso da pessoa. Então a gente vê o peso da pessoa, uma pessoa de 50 quilos, vai depender, né, do peso, pode depender também do nível dessa pessoa, depende muito. Do motor, o tipo de motor que tu tem aí, depende, vai definir muita coisa. Então isso é relativo, pessoal. Aqui a tabela mostra pelo peso. 50 quilos, aí 5,6 quilômetros, vai queimar aí mais ou menos 35 calorias por quilômetro. 60 quilos, 40 calorias por quilômetro. 70 quilos, 45. 80, 50 e por aí vai. Vocês estão vendo que muda muito. Não é igual a chave que é minha para o outro. Talvez nada resolva. Por isso que a importância de um treino personalizado. A gente faz para a pessoa. Então, isso é importante. Mais um slide aqui para vocês. Ao correr, a força de impacto no solo é maior, exigindo mais trabalho dos músculos e articulações para absorver essa energia. Isso pode levar a uma maior conversão de energia cinética em calor nos tecidos. Correr aumenta o consumo de oxigênio e a taxa metabólica, elevando a produção de calor e exigindo mais mecanismos de resfriamento, suor, aumento da circulação sanguínea e por aí vai. Ao caminhar, o corpo dissipa menos calor, porque a demanda energética é menor e há menos impacto. É eficiente para tratar deficiências. Então, a pessoa
e tem algum problema, a caminhada pode ser uma ótima ferramenta. Por exemplo, aquele idoso que está com problema na sua estrutura mecânica básica. Ele não consegue caminhar 100 metros. Ele faz um trabalho de força anaeróbica para fazer isso. Ele usa um tipo de energia anaeróbica para caminhar. De tão fraco que ele está, ele não consegue caminhar uma longa distância. Ele não consegue esse trabalho aeróbio como eu. Eu caminho, sei lá, 1000 quilômetros, está tranquilo. Mas essa pessoa, porque ela está com deficiência, problema na sua estrutura mecânica básica, não vai longe. 50 metros já está quase tendo um ataque. Então, tem que saber trabalhar com essa pessoa de forma a não matá-la. Certo? Então, conhecimento está aí para vocês. Acho que já acabou os slides aqui, ó. Beleza? Basicamente, o que a gente aprende com isso? Que a lei da relatividade é importante, que a ciência, quando ela despreza a prática, então a ciência deve ser descartada e a prática mantida. Essa frase é muito famosa, é do Dr. Abdallah Ashor. Ela é importantíssima aí para nós e eu continuo usando essa frase porque ela reflete o momento que a gente vem passando. Os próximos 200 anos estão apenas começando. O equilíbrio, a frase de Buda para vocês, apenas o equilíbrio eleva tudo ao mais alto grau. Então tomem cuidado com algumas coisas que vocês forem ver por aí. Simplesmente agora, podem ter certeza, vai aumentar o nível de obesidade por aí, porque as pessoas vão parar de correr por causa desse estudo, vão ficar com medo de correr, vão ficar com medo de fazer o cardiovascular, sendo que o cardiovascular traz benefícios altíssimos para a saúde, não é? Ela melhora a sua sensibilidade à insulina, ajuda a sua saúde cardíaca, então traz benefícios altíssimos para a saúde em geral, para a performance. Tu quer mais resistência na sua série de musculação? Tu tem que fazer teu aeróbio também. Claro, se tu quer resultado de emagrecimento, tu precisa sim controlar a tua dieta. Tem que controlar. A corrida em si, se tu não cuidar da dieta, ela não vai te emagrecer. Assim como pedalar também não irá te emagrecer ou qualquer outro tipo de aeróbio. Beleza? Então é necessário sim mudanças nos hábitos. O que esses métodos aí de cardio eles têm em comum é que eles vão proporcionar, prestem atenção, eles vão proporcionar o estímulo pro emagrecimento. E quando tu tem esse estímulo pro emagrecimento, quando tu controla a tua dieta, tu perde peso, tu consegue o resultado almejado. É isso que deve ser informado para as pessoas. Assim como eu informei agora para vocês, eu trouxe informação de ponta a ponta aqui para vocês. Tomem cuidado. Alguns estudos de nada tem a ver com ciência. E muitas vezes esses estudos, eles nem foram aceitos e estão sendo divulgados aqui no Brasil como se fosse uma verdade absoluta, simplesmente porque aquilo é conveniente para a ideologia daquela pessoa ou para a ideologia de outro, mas quase sempre levando aí para um ser humano, quase sempre aquilo que ela necessita é de algo que é inconveniente para ela. E essa é a verdade pura e crua. Beleza? Então, não esqueçam que com conhecimento vem a técnica, com a prática, o domínio, e com o treinamento, a perfeição. E o equilíbrio eleva tudo ao mais alto grau. Buda!
Deus manher bundentilândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de moer de malicamãe, a moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo,